esse temporal de um lado e do outro, ele não está solto. O temporal, ele está articulado posteriormente via occipital. O occipital, posteriormente no crânio, conecta os dois temporais. Conecta o temporal direito e o temporal esquerdo. O temporal direito e esquerdo podem assumir uma postura assimétrica justamente por conta de um desequilíbrio occipital. Aí começa a você trazer mais clareza para uma das principais disfunções que existem, que são as disfunções crânio-cervicais por desequilíbrio do occipital. E aí começa a aparecer aquelas dores de cabeça de base nucal. Por quê? O occipital tem junto com ela quem? Toda a estrutura de suboccipitais. E os músculos suboccipitais, eles geram trigger point dentro da assimetria crânio-cervical. Ele gera tensionamentos rotacionais em C1 e C2 nas vértebras cervicais. E daí, nervos do plexo cervical que sobe para essa região também gera dores em hemicrânio e geram dores de base dessa região. Daí, essa disfunção, esse desequilíbrio occipito-temporal, passando a gerar disfunção de ATM e sintomas associados como as dores de cabeça. Este tipo de dor de cabeça que eu quero que você aprenda para poder eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento. Eu vou ensinar isso durante a live para você ter clareza. É especificamente para que você entenda que a dor de ATM, em casos muito específicos dos seus pacientes, podem não ter origem na ATM. Na verdade, a maioria das vezes não tem. E essa dor de cabeça que chega subindo pela nuca através dessa região, pode ter nada mais nada menos como uma correlação de base occipital, de disfunção dos suboccipitais e cervical. Que quando você olha para o paciente, você já enxerga o desvio do eixo craniano. Quem aí tem paciente com esse tipo de postura, de inclinação? Ou até você mesmo que está assistindo aí, coloca eu tenho. Escreve aí nos comentários, não importa qual momento que você está assistindo. Escreve para eu saber a quantidade de pessoas que existe com esse tipo de sofrimento. E você, como profissional, precisa ter clareza onde começa isso e como essa dor vai chegar e comprometer o seu paciente, né? Comprometer o seu paciente. E você, como profissional, sentindo isso, você precisa perceber como você vai ser capaz de eliminar esse tipo de comprometimento do paciente, né? E dentro dessa forma, se eu tenho uma disfunção de posicionamento occipital devido a essa articulação occipito-temporal, eu levo a alteração de posicionamento da ATM. Caraca! A primeira vez que eu percebi isso, né, que eu recebi esse tipo de paciente, tive realmente a clareza do que eu deveria fazer com o meu paciente, foi exatamente há uns 5 anos atrás, tá? Há uns 5 anos atrás eu recebi uma senhora, tá? Uma senhora já bem vivida, né? Com não aos seus 60 anos, não tenho clareza, tá? Não tenho clareza disso, tá? E dentro dessa perspectiva, ela chegou para mim com muita dor, mas com a cervical bem alterada, com muita sensibilidade de trigger point, né? Com muita sensibilidade nesses pontos, tá? E eu comecei a questionar, era uma senhora que conversava muito, né? Senhorinhas, não sei se vocês já atenderam senhoras, né? As senhorinhas, elas conversam muito, falam muito da vida, e eu estimulava ela a olhar para um lado, para o outro, eu fazia algumas perguntas, meio que brincando com ela, e ela não conseguia mexer isso. Ela não conseguia entender como fazer para aquilo, para ela já era inato, né? Aquilo acontecer. E é super interessante quando você começa a
perceber de onde vem isso, né? E aí a primeira coisa, depois de uma longa conversa que eu pedi para ela fazer, eu fiz: vire de costas para mim, fique de costas para mim. Quando eu olhei, ela tinha uma tendência à assimetria craniana posterior, com o occipital dela bem achatado, mais do lado por onde ela inclinava. Então ela tinha um achatamento que fazia com que o occipital de um lado dela fosse mais para dentro do que para o outro. E nada contra isso, né? E isso não é normal, mas é comum. Talvez você, profissional, fisioterapeuta, dentista, que esteja assistindo aqui, já tenha percebido isso, que quando você passa a mão no seu occipital, você tem a parte direita diferente da parte esquerda. E você pode fazer isso aí. Quando você colocar a mão de um lado do outro, que perceber essa diferença, o lado que está mais fundo vai ter a tendência de você inclinar a sua cabeça. Isso você pode fazer um teste agora, tá? Você pode fazer um teste agora. E eu percebi isso nessa paciente que me deu clareza. Foi essa paciente que me deu clareza de que a alteração do occipital vai afetar direta a junção craniana com a coluna cervical e dessa forma interferir direto no funcionamento da ATM, tanto do ponto de vista mecânico quanto do ponto de vista neurofisiológico, porque a cervical, a base cervical, controla o núcleo de dor do trigêmeo. Com isso, o controle de dor associado às zonas trigeminais que tem a ver com a ATM passa pela coluna cervical. E você não precisa se sentir incapaz porque não sabe isso. Eu também passei por isso e sei exatamente o que você passa quando chega no paciente e não sabe entender isso.